Bom dia, aqui é o Rafael Yant do Educar Imóveis e hoje nós vamos falar sobre os diferentes tipos de leilão. No último vídeo a gente falou sobre imóvel na planta, por que e quando é uma boa investir. Hoje a gente vai mudar um pouco o foco e vamos falar sobre leilão de imóvel, mais especificamente quais são os diferentes tipos de leilão. Existem várias similaridades e diferenças entre os leilões. Uma das similaridades é que é possível comprar imóvel abaixo do valor de mercado, ou seja, com até 40% de desconto. E as diferenças a gente vai ver ao longo desse vídeo. Então, só para exemplificar um pouco melhor, no leilão existe o leiloeiro que orquestra o leilão. É ele que começa com um lance mínimo e vai subindo os lances até que nenhum interessado mais queira fazer mais um lance. Então, quando é o último lance que ocorre, ele diz: dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Vendido para o rapaz de camisa azul ali atrás. Então, eu separei em 6 tipos diferentes de leilão de imóvel. Vamos ver eles mais profundamente agora. O primeiro tipo de leilão é o leilão privado. Ele não é muito utilizado aqui no Brasil, mas funciona da seguinte maneira: a pessoa que estiver interessada em vender o seu imóvel mais rapidamente, ela pode anunciar o seu imóvel através de leilão nos sites como Mercado Livre ou eBay. E quem estiver interessado vai lá e dá os seus lances. Como eu disse, não é muito usado aqui no Brasil. Ele é mais usado para equipamentos de menor valor, para bens de menor valor, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, entre outros. O segundo tipo de leilão é a concorrência pública. Na verdade, concorrência pública não é um tipo de leilão, mas sim um tipo de licitação. Mas eu trago aqui para esse vídeo para facilitar a didática e porque é uma das formas de se comprar imóvel AVM, ou seja, abaixo do valor de mercado. Nesse tipo de investimento, o investidor faz uma aposta às cegas. Por que aposta cega? Porque ele não tem como saber quanto que os outros investidores estão apostando. Funciona da seguinte maneira: o investidor olha no edital e vê quais imóveis estão sendo licitados. Ele escolhe o que ele está interessado, faz as suas pesquisas e as suas avaliações para ver até quanto ele gostaria de pagar por aquele imóvel. Ele leva até o banco um envelope com o valor que ele está interessado em comprar a casa e com 5% do valor que ele está interessado em dinheiro e coloca lá dentro e deixa no banco. Eu estou usando o exemplo aqui da Caixa, porque a Caixa é um dos bancos que usa esse tipo de licitação. E num dia pré-determinado já pelo edital, o investidor pode ver a abertura das cartas, onde uma equipe do banco vai fazer essa abertura para ver quem ofertou mais pelas casas lá licitadas. E quem ofertou mais vai levar a casa. Simples assim. Então pode acontecer duas coisas. Uma é o investidor ofertar muito pouco e a outra é ele ofertar muito alto. Se ele ofertar muito pouco, é bem provável que alguém tenha ofertado mais. E se ele ofertar demais, ele vai estar perdendo dinheiro porque poderia ter ofertado menos. Então é uma aposta à cega que ele está fazendo. Aqui eu ressalto que é importante tu fazer as tuas avaliações para ver qual que é o máximo que tu gostaria de pagar para que assim, mesmo assim, tu ainda tenha lucro ao fazer esse tipo de investimento. O terceiro tipo de leilão é o leilão judicial. Nesse tipo de leilão existe um processo judicial ocorrendo, onde existe um credor e um mutuário. O credor é aquele cara que emprestou dinheiro e o mutuário é aquele cara que pegou dinheiro emprestado e não conseguiu fazer o pagamento desse empréstimo. E existe o imóvel
que é a garantia de que esse empréstimo vai ser pago. Então o credor entra na justiça contra o mutuário de forma que ele consiga pegar esse imóvel que está de garantia e consiga leiloar ele. Esses processos judiciais podem durar 5, 10, 15 anos. Mas o importante é que esses leilões vão acontecer só quando esse processo já está no fim, já está acabando. Mas, mesmo assim, ainda é muito arriscado, existem vários riscos de se investir em imóvel em leilão através da metodologia de leilões judiciais. Mas ainda assim, é uma das formas mais lucrativas de se investir em leilão de imóvel. O quarto tipo de leilão é o leilão extrajudicial. Nesse caso, não é preciso que exista um processo judicial. Os bancos, principalmente a Caixa, utiliza muito esse tipo de leilão para vender os imóveis que são retomados dos moradores inadimplentes, de quem compra o imóvel com financiamento e acaba não conseguindo arcar com esse financiamento. Então o banco retoma esses imóveis e faz a venda através de leilão extrajudicial. Isso só foi possível acontecer por causa da Lei 7066, que organizou o sistema hipotecário. Então, antigamente, o banco não podia fazer isso. Ele tinha que entrar na justiça também. E era bem demorado fazer essa recuperação desses imóveis. Então, essa lei deu maior agilidade no processo de financiamento e nos processos de leilão extrajudicial, o que facilitou muito todo o meio de leilão e investimento em imóveis. O quinto tipo de leilão é a venda direta. A venda direta também não é um leilão, é na verdade um mecanismo que a Caixa usa para vender os seus próprios imóveis. Deixa eu explicar melhor. A Caixa utiliza da venda extrajudicial e da concorrência pública para vender os imóveis que estão alienados a ela. Os imóveis que ela emprestou dinheiro para as pessoas poderem comprar, mas que aquelas pessoas não foram capazes de quitar e pagar. Então ela tenta vender através da concorrência pública e extrajudicial. Contudo, nem sempre existe um investidor ou um comprador interessado naquele imóvel. Então, nesse caso, a Caixa precisa ela própria comprar esse imóvel e então ela tenta vender através da venda direta. Mas nesse caso, ela pode querer visar lucro. Então, nem sempre os imóveis nessa modalidade estão com preços adequados e bons para o investidor. Por fim, existe os leilões online. Nesse tipo de leilão acontece na internet mesmo. Então o investidor pode dar uma olhada no imóvel, pode fazer essas pesquisas todas e num dia e hora determinado esse leilão vai acontecer na própria internet. Então existe um contador de tempo onde as pessoas vão dando os seus lances e quando aquele tempo acabar, acabou os lances. Sendo que, se algum investidor der um lance faltando 1 minuto para acabar o contador, então esse contador aumenta para mais alguns minutos para que o próximo investidor, se quiser, possa fazer o seu lance e isso pode se estender um pouco, mas não é a regra. Esses foram os 6 tipos diferentes de leilão de imóvel. Eu ressalto que para você investir de maneira segura nesse tipo de investimento, é preciso que tu entenda bem como funciona os mecanismos de compra, quais são as leis que tu precisa seguir, e eu recomendo que se tu não conhece nada sobre isso, tu fale com um advogado para ele lhe auxiliar nesse processo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário e assina aqui em cima o canal do YouTube. E nós nos vemos na próxima.